Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Estamos aqui para mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz, o livro Nosso Lar. Você sabe que nossos programas têm a finalidade de aprofundar um pouco os capítulos, os temas em que André Luiz se dedica a nos esclarecer, trazendo-nos informações muito importantes a respeito da vida no mundo espiritual. É o objetivo do programa O Espírito da Letra. No capítulo de hoje, no capítulo 42, eu sei, você lembra, não é? Lembra? Semana passada, o capítulo 41 falava sobre aquele momento especial, não é? Ouviram uns clarins tocando, ouviram aquele som específico, assim majestoso e ao mesmo tempo que dava uma sensação estranha de uma coisa muito grave. Era a Segunda Guerra Mundial que havia começado. Então, o capítulo 41, ele terminou quando o governador dirigiu-se às pessoas, determinando que elas ficassem calmas e que voltassem ao seu trabalho, cada uma à sua atividade, para que através do pensamento elevado nós pudéssemos estar cooperando com a lei do universo no sentido da transformação de todas as coisas. O capítulo 42 vai começar com a palavra do governador. Logo no domingo seguinte, que eles ouviram aquele clarim, prometeu o governador a realização do culto evangélico no Ministério da Regeneração. O objetivo era, segundo Narcisa disse, a preparação de novas escolas de assistência no Ministério do Auxílio e núcleos de adestramento no Ministério da Regeneração. Nós temos que nos organizar, disse Narcisa, e preparar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, apesar de o conflito, que é a guerra, não é? Se esteja ainda longe, se manifestando à distância, bem como também prepararmos através de exercícios adequados contra o medo. Contra o medo? Perguntou André Luiz. O medo? Sim. Como não? Talvez você estranhe, como acontece com muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. Classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, porque ele se aloja na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Observando-me então a estranheza, Narcisa continuou. Não tenha dúvida, André. A governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo muito acima das próprias lições de enfermagem. A calma é garantia do êxito. Mais tarde, André, você compreenderá tais imperativos de serviço. André, então, fica surpreso com essa questão, o medo. Puxa, e você já pensou nisso? Quantas coisas nós não resolvemos direito porque o medo toma conta de nós, não é? Nós nos deixamos abater, nós adoecemos, porque o medo faz parte das nossas preocupações. Às vezes ele se torna maior do que o problema. Você tem um assunto para tratar com uma pessoa, e essa pessoa é o seu chefe, é um patrão, uma pessoa importante, você sofre muito, muito, muito mais por ter que ir falar com a pessoa do que por ter que tratar do assunto. O assunto em si, às vezes é uma bobagem. Mas o medo, aquela coisa, a agonia, às vezes faz a pessoa ficar doente, perde sono, tem dor de barriga, sua na mão. Tudo isto é o efeito físico do medo. Veja como isso é importante. Não encontrei argumentos de contestação para retrucar a Narcisa. Na véspera do grande acontecimento, diz André, tive a honra de integrar o quadro de cooperadores numerosos nos trabalhos de limpeza e ornamentação natural do grande salão. Aquele salão natural que seria consagrado ao chefe, ao governador da colônia. Estava ansioso, diz André. Pela primeira vez eu ia ver ao meu lado
o nobre condutor que merecia a veneração de todos. Não me sentia sozinho em semelhante expectativa, porque havia inúmeros companheiros nas minhas condições. Tive a impressão de que toda a vida social do nosso ministério convergiu para o grande salão natural, desde o amanhecer do domingo, quando verdadeiras caravanas de todos os departamentos regeneradores chegaram ao local. O grande coro do templo da governadoria, aliando-se aos meninos cantores das escolas do esclarecimento, iniciou a festividade com um maravilhoso hino intitulado Sempre Contigo, Senhor Jesus, cantado por 2.000 vozes ao mesmo tempo. Aí houve outras melodias, não é? Aquela coisa da reunião daquele grupo em um momento tão especial que estaria antecedendo a palestra do governador. E assim, esse doce murmúrio era levado pelo vento que ajudava a harmonizar todas as coisas. Todo mundo poderia ter ingresso ao enorme recinto verde, que estava ali previsto para todos os servidores da regeneração. Porque, conforme o programa estabelecido, o culto evangélico era dedicado especialmente a eles. E os demais departamentos compareciam através de numerosas delegações. Pela primeira vez, diz André, tive à minha frente alguns cooperadores do Ministério da Elevação e outros do Ministério da União Divina, que pareceram vestidos em brilhantes claridades. A festividade era além de tudo que eu pudesse sonhar em beleza e deslumbramento. Aí ele vai falando dos instrumentos musicais, o poder vibratório que eles emitiam com o seu som envolvendo todas as coisas. E então, quando foi 10 horas, chegou o governador, acompanhado pelos 12 ministros da regeneração. O ministério onde André estava trabalhando. Nunca esquecerei o vulto nobre e imponente daquele ancião de cabelos de neve, que parecia estampar na fisionomia ao mesmo tempo a sabedoria do velho e a energia do moço. Olha só, como o mundo espiritual ele tem uma outra postura. Os espíritos eles estão sempre emitindo a sua vibração própria. A ternura do santo e a serenidade do administrador consciencioso e justo. Alto, magro, envergando uma túnica muito branca, muito limpa, muito alva. Olhos penetrantes e maravilhosamente lúcidos. Apoiava-se em um cajado, apesar de ele caminhar com um aprumo de jovem. Então, você está vendo? Agora a gente vai ouvir o governador. Ele vai falar com todo mundo, mas fique aí. Vai ser no próximo bloco, tá bom? Esperamos você. Estamos de volta com o capítulo 42 do livro Nosso Lar, a palavra do governador. Estávamos vendo como foi que tudo se arrumou para que, no domingo, o governador da cidade Nosso Lar pudesse dirigir-se a todos os trabalhadores da regeneração e mais os trabalhadores que quisessem, como delegados de outros ministérios, comparecer também. André Luiz descreveu a figura imponente, a figura sóbria, austera, firme, jovem e idoso ao mesmo tempo. André se deslumbra, se espanta de ver essa postura. Então, o governador se posiciona sentado no lugar de destaque necessário para que ele pudesse dirigir-se, então, à Assembleia. Agora você vai acompanhar o texto, olha. O velhinho enérgico e amorável passeou o olhar pela assembleia compacta, constituída de milhares de assistentes. Em seguida abriu um livro luminoso que o companheiro me informou, o Salúcio que estava com o André, não é? Ser o Evangelho de Jesus. Folheou-o atento e depois leu em voz alta e pausada.
E ouvireis falar de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Palavras de Jesus que estão no capítulo 24, versículo 6 do Evangelho de Mateus. Com um volume de voz consideravelmente aumentado pelas vibrações elétricas, o chefe da cidade orou comovidamente, invocando as bênçãos do Cristo, saudando em seguida os representantes da união divina, da elevação, do esclarecimento, da comunicação e do auxílio, que eram os outros ministérios que estavam presentes, dirigindo-se com especial atenção depois a todos os colaboradores dos trabalhos do Ministério da Regeneração. Ah, André fala, impossível descrever a entonação doce e enérgica, amorosa e convincente daquela voz inesquecível, bem como traduzir no papel humano as considerações divinas do comentário evangélico, feito com profundo sentimento de veneração pelas coisas sagradas. Finalizando, em meio de respeitoso silêncio, dirigiu-se o governador de maneira particular aos servidores da regeneração, exclamando mais ou menos nestes termos: é para vós, irmãos meus, cujos trabalhos se aproximam das atividades terrestres com mais propriedade, que dirijo o meu apelo pessoal, muito esperando da vossa nobre dedicação. Elevemos ao máximo o nosso padrão de coragem e de espírito de serviço. Quando as forças da sombra agravam as dificuldades das esferas inferiores, é imprescindível acender novas luzes que dissipem na terra as trevas densas que lá se encontram. Consagrei o culto de hoje a todos os servidores deste ministério, votando-lhes de modo particular a confiança do meu coração. Não me dirijo, portanto, neste momento, aos nossos irmãos cujas mentes já funcionam em zonas mais altas da vida, que já estão em níveis superiores, mas a vocês, que trazeis nas sandálias da recordação os sinais da poeira do mundo. Por que ele diz isto? Veja só. O governador está no Ministério da Regeneração. O Ministério da Regeneração é aquele que traz muito próximo o contato com os que estão na terra. Os que chegam em nosso lar geralmente ingressam na colônia através do Ministério da Regeneração. Regeneração e auxílio são as duas instituições da colônia Nosso Lar que estão mais ligadas à região da terra e à região umbralina. Então o governador está se referindo, agora que a guerra está acontecendo, a todos aqueles que estão nestes dois ministérios, particularmente na regeneração, devotados àqueles que chegam da terra, aqueles que estão vindo com as marcas da dor, da miséria, da tragédia, do ódio. Então é por isso que ele está se referindo a esses que têm a poeira ainda do mundo. E eu estou fazendo isso, diz o governador, para exalçar, para elevar a tarefa gigantesca. Nosso lar precisa de 30 mil servidores adestrados no serviço defensivo. 30 mil trabalhadores que não meçam necessidade de descanso, nem conveniências pessoais, enquanto durar a nossa batalha com as forças desencadeadas do crime e da ignorância. Haverá serviço para todos nas regiões de limite vibratório entre nós e os planos inferiores. Porque não podemos esperar o adversário aqui na nossa morada. Nas organizações coletivas, é preciso considerar a medicina preventiva como uma medida primordial para a preservação da paz interna. Em nosso lar, diz o governador, somos mais de 1 milhão de criaturas devotadas aos desígnios superiores
e ao melhoramento moral de nós mesmos. Seria caridade permitir a invasão de vários milhões de espíritos desordeiros? Não. Não podemos, portanto, hesitar no que se refere à defesa do bem. Sei que muitos de vós recordais, neste instante, o grande crucificado. Sim, Jesus entregou-se à turba de amotinados e criminosos por amor à redenção de todos nós, mas não entregou o mundo à desordem e ao aniquilamento. Todos devemos estar prontos para o sacrifício individual, mas não podemos entregar nossa morada aos malfeitores. Lógico que a nossa tarefa essencial é de confraternização e paz, de amor e alívio aos que sofrem. Claro que interpretaremos todo o mal como desperdício de energia e todo o crime como doença da alma. Entretanto, nosso lar é um patrimônio divino que precisamos defender com todas as energias do coração. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Veja que frase interessante. Quem não sabe preservar não é digno de usufruir. São conceitos que o governador vai melhorar para que nós entendamos um pouco mais no bloco que daqui a pouco nós estaremos levando a você como parte final do estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 42. Fique conosco, daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o programa O Espírito da Letra. Hoje o capítulo 42 do livro Nosso Lar, a Palavra do Governador. Nos blocos anteriores nós vimos o quê? No primeiro bloco, a preocupação de Narcisa em explicar ao André a necessidade de trabalhar o espírito de cada um contra coisas que são muito graves, como por exemplo o medo. O medo, diz Narcisa, ele é pior do que muitas das enfermidades. Porque, vamos dizer assim, ele é a causa, ele é o fator que desencadeia essas enfermidades. Depois chega o governador e ele começa a falar com as pessoas, depois de ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Todos os que estavam nos salões verdes do Ministério da Regeneração escutam o governador exaltando-os, mas depois de falar para todos, ele se dirige aos que são da regeneração especificamente, falando para que eles lutassem, para que eles não se deixassem abater, que não era lícito permitir a invasão de espíritos dementados que foram liberados nessas sanhas agressivas da Segunda Guerra Mundial, chegando em nosso lar sem que antes fossem atendidos, antes de chegarem, antes de serem equilibrados ou atendidos na emergência, invadissem a cidade. Portanto, no bloco passado, nós vimos o governador solicitando dos trabalhadores da regeneração 30 mil voluntários, que não tivessem medo, que não tivessem cansaço, que estivessem acima dos interesses pessoais, para multiplicar esforços de defesa, não ali na fronteirinha de nosso lar, mas lá nas linhas entre o nível evolutivo, o nível vibratório da cidade Nosso Lar e as regiões inferiores, fora da cidade. Não é no muro da cidade que eles iriam fazer defesa. Eles estariam longe ainda nas zonas de contato vibratório entre os dois níveis, do Nosso Lar e o nível imediatamente abaixo. Nós precisamos, diz o governador, não é? Precisamos ter este cuidado. Por quê? Porque quem não sabe preservar não é digno de usufruir. Fala com muita clareza este velhinho, ensinando-nos a respeito. Preparemos, portanto, legiões de trabalhadores que trabalhem esclarecendo e consolando na terra, no umbral e nas trevas, em missões de amor,
fraterno. Mas precisamos organizar neste ministério, antes de tudo, uma legião especial de defesa que nos garanta as realizações espirituais em nossas fronteiras vibratórias. Assim continuou o governador falando por muito tempo, encarecendo providências de caráter fundamental, tecendo considerações que jamais conseguiria eu aqui, diz André Luiz, descrever. Terminando os comentários, repetiu a leitura do versículo de Mateus, invocando de novo as bênçãos de Jesus e as energias dos ouvintes para que nenhum de nós recebesse dádivas em vão. Comovido e deslumbrado, ouvi as crianças entoarem o hino que a ministra veneranda intitulara A Grande Jerusalém. O governador desceu da tribuna sob vibrações de imensa esperança e foi então que brisas cariciosas começaram a soprar sobre as árvores, trazendo talvez de muito longe pétalas de rosas diferentes em azul maravilhoso, que se desfaziam de leve ao tocar nossas frontes, enchendo-nos o coração de intenso júbilo. Nós encontramos o esforço dos espíritos para consolar, para envolver as pessoas diante daquilo que viria, que já estava acontecendo e que estaria eclodindo no mundo espiritual depois que as primeiras bombas, as primeiras matanças fizessem suas vítimas. Não estava acontecendo a guerra no Brasil, não estava o conflito afetando nossa nacionalidade. Mesmo a nação portuguesa, muito ligada ao Brasil, não estava ainda em guerra. Mas os espíritos já sabiam do grande problema que surgiria e da imensa necessidade de amparo que todos estes povos precisariam no plano espiritual. Você já pensou quando vai na sua casa espírita e o dirigente da sua instituição diz: olha, precisamos de um voluntário aqui para levar uma pessoa no hospital que está doente. Você tem carro, você tem tempo, você dispõe de condições e às vezes fala: eu não vou não, justo hoje que é meu dia de descanso, vou ficar, alguém vai aparecer, né? Por que não chama ambulância? Paga um táxi. Nós estamos ainda dormindo, você não acha? Você não acha, você que está em casa, que ainda é muita irresponsabilidade da nossa parte? Diante de situações graves, mas não tão graves como a guerra, e com todos os recursos disponíveis, nós podermos encarar um trabalho mais intenso, que não seja de uma pessoa que está doente, mas mesmo na instituição espírita. Não, eu vou uma vez na casa espírita por semana e faço a minha parte, eu faço o que eu posso. Para de se enganar. Você não faz o que você pode, coisa nenhuma. Você está deixando de fazer muito mais. Porque acha que uma vez por semana tá bom, já é bonzinho, uma vezinha só, 2, 3, eu sou médio. Não, você é médio. E com este tipo de conceito, você acha que vai para o paraíso? Está esperando ir para o nosso lar lá, bater um papinho com o governador? Quem sabe o governador vai querer falar com você, não é? Preciso de 30 mil voluntários, entre vocês que são os que mais trabalham, porque estão mais presos à terra. Preciso ainda de mais 30 mil que dupliquem a hora de trabalho. Você pensa que o governador ficou falando sozinho? Não. A cidade tem 1 milhão de habitantes quando o livro foi escrito. Lembra disso? 1 milhão. Então, pediu 30 mil voluntários para irem lá na frente, hein? Fazer a defesa vibratória do perímetro. Pense bem. Nosso lar nos ensina muita coisa para trabalharmos contra o medo, mas para sermos trabalhadores. Não se iluda a respeito de sua realidade. Nós não sairemos da terra melhores se não vencermos nosso interesse pessoal, nosso egoísmo, nosso comodismo. Porque se não fizermos isto, candidate-se sim a um pedacinho do umbral. Lá nós estaremos bem acolhidos. Não é isso que André Luiz quer, hein? Nem esse que escreveu o livro, nem esse que está falando. A gente quer que você esteja bem,
e esteja do lado de lá, feliz por ter feito do lado de cá tudo o que você podia. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua presença no nosso programa e até o programa da próxima semana. Muita paz.